Transação no contencioso tributário referente à participação nos lucros e resultados, tá? Essa modalidade de transação, ela está disponível até 31 de agosto de 2021, tá? Então vejam que cada uma das modalidades aqui, elas variam em relação ao prazo. Essa vai até o dia 31 de agosto de 2021. Então a gente só pode ingressar nessa modalidade de transação até o dia 31 de agosto. Essa modalidade carrega o quê? Débitos junto à PGFN e ou junto à Receita Federal do Brasil. São duas modalidades diferentes, porém os fundamentos são os mesmos. Uma se aplica a débitos da Receita Federal, outra se aplica a débitos da PGFN, débitos não inscritos em dívida ativa e débitos inscritos em dívida ativa. E é mais específica também, é para débitos referentes a não recolhimento de contribuição previdenciária sobre pagamento, né, participação nos lucros e resultados, o tal do PLR. Por que isso? Né? Uma das modalidades de transação dispostas na Lei 13.988 é a modalidade de transação no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Essa questão do PLR foi e continua sendo levada aos tribunais já há muito tempo, tá? É uma questão que envolve a interpretação da lei quanto a se o PLR é ou não base de cálculo, se ele é ou não o pagamento do PLR é fato gerador ou não da contribuição previdenciária, né? Se o pagamento, se o valor do PLR ele compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária ou não. Então, depois de diversas discussões na Justiça, diversas discussões no CARF, diversas discussões no âmbito do STJ, do STF, ficou definido que o PLR ele não faz parte da base de cálculo, não é fato gerador da contribuição previdenciária, desde que o sistema destinado ao seu pagamento lá dentro da empresa, criado dentro da empresa, tenha sido objeto de desenvolvimento em conjunto com os empregados. Se os empregados participaram da avaliação quanto se aquele PLR deve ou não ser pago, em que percentual, em que época, em que valores, etc. Se o PLR é meramente algo criado pela empresa como uma espécie de bônus, uma bonificação, um 14º salário, vamos dizer assim, esse PLR será objeto de tributação. Então, a menos que o contribuinte tenha participado, né, da questão que envolve de que maneira que aquele PLR vai ser pago, quais são os motivos para que aquele PLR seja pago, existe a incidência da contribuição previdenciária. Então, dito isso, aquele contribuinte que se encontra em situação de litígio com a Fazenda em relação a esse aspecto, em relação a essa tese, vamos dizer assim, seja ela em âmbito administrativo, junto à Receita Federal, seja ela em âmbito judicial, já com o débito inscrito em dívida ativa, ou se ele estiver discutindo isso na Justiça, enfim, ele tendo alguma dívida, algum litígio que envolve o pagamento ou não do PLR, ele tem que desistir, ele pode desistir dessa discussão e incluir nessa modalidade de transação, tá? Então, vai abranger, o que abrange essa modalidade, né? Então, fazendo a listagem aqui, o alinhamento checklist dos itens para a gente saber do que se trata efetivamente. O que abrange essa modalidade? Abrange tanto débitos inscritos em dívida ativa quanto não inscritos, de qualquer valor, inclusive aqueles que estejam com exigibilidade suspensa. Então, o contribuinte ingressou com alguma ação, ou ele garantiu essa, enfim, ele tem alguma forma que suspendeu a exigibilidade desse crédito, está em recurso, está em impugnação, ou ele ingressou com alguma ação, ou está respondendo a algum processo de execução fiscal. Havendo a suspensão da exigibilidade, esse débito também pode ser incluído, desde que, evidentemente, o contribuinte desista daquele contencioso, né? Então, essa negociação ela está dentro daquela de transação no contencioso relevante e de disseminada controvérsia jurídica, né? Então, essa tese do PLR já teve julgamentos desfavoráveis ao contribuinte, considerando esses elementos que eu trouxe aqui a vocês da questão de que incide, quando que incide ou não incide, tá? Então, isso aí merece
caso o cliente esteja enquadrado nessa situação, o que eu recomendo? Que se avalie se o caso dele é caso, né, de que é necessário, de que é mais provável que a expectativa de êxito não seja boa, né, e daí ele desiste dessa ação, desiste dessa discussão e já enquadra, já entra logo nessa transação. Ou se o caso dele for daqueles em que é possível que se comprove que o PLR foi pago e ele foi criado com base em elementos em que os funcionários daquela empresa lá participaram da discussão para fim de colocar isso como dentro da sua expectativa de remuneração, aí pode ser caso do contribuinte continuar a discussão, porque a perspectiva de êxito é maior, tá bom? Quais são os destinatários? Tanto pessoas físicas que eventualmente tenham débitos em relação a esse PLR, né, a contribuição previdenciária sobre o PLR, quanto pessoas jurídicas que tenham deixado de recolher no pagamento de participação nos lucros e resultados as contribuições previdenciárias. Então a dívida aí é de contribuições previdenciárias, né? Não são outros tributos, PIS, COFINS e imposto de renda. É só contribuição previdenciária, tá? Porque a discussão é em cima da contribuição previdenciária, se ela incide ou não sobre PLR, tá? Qual o limite de valor que pode ser negociado? Qualquer valor, tá? Não existe limite. Então, o valor de qualquer dívida pode ser objeto de negociação nessa transação, tá? E aqui só fazendo enfatizando o seguinte, quais os objetivos dessa negociação? Negociar com desconto em entrada facilitada, então existe desconto, a gente vai ver aqui qual que é. Em entrada facilitada, entrada em valor reduzido, né? Débitos em discussão administrativa ou judicial referentes ao PLR, sem incidência das contribuições previdenciárias por descumprimento, né? Porque aí o contribuinte deixou de pagar, é o descumprimento, a lei 10.101 de 2000, tá? Essa transação teve o seu edital publicado em, deixa eu ver se eu anotei a data aqui, 11 de 2021, quando foi publicado esse edital? 11 de 2021, 11 de 2021, publicado em 17 de maio, salvo engano, 17 de maio está anotado à mão aqui no documento oficial, mas tudo bem. Então, o que fala aqui? Fala o seguinte: a transação somente será celebrada se constatada a existência na data de publicação deste edital. Então a gente tem aqui dia 17 de maio, dia 17 de maio é a data da publicação do edital, de inscrição em dívida ativa, de ação judicial, embargos à execução fiscal ou de reclamação ou recurso administrativo pendente de julgamento definitivo relativamente à tese objeto da transação. Então assim, no dia 17 de maio de 2021, para que se possa enquadrar débitos dessa categoria nessa transação, havia necessidade de que naquela data existisse um contencioso correndo, né? Um contencioso em trâmite, tá? A adesão à transação deverá abranger todos os débitos que trata o item tal que estejam relacionados à mesma tese, tá? Então assim, todos os débitos que se refiram a essa questão da interpretação quanto a se incide ou não contribuição previdenciária sobre o PLR deverão ser objeto de inclusão na transação. O contribuinte não poderá escolher um determinado mês ou outro, tá? Ele tem que pegar todos os débitos, tá bom? Benefícios. Quais são os benefícios aplicáveis nessa transação? Entrada de 5% do valor total das inscrições. Então vai pegar o valor total das inscrições, aplicar 5% e pagar esse 5% em até 5 prestações, tá? Então 5% do valor total das inscrições selecionadas, sem desconto. Então os descontos não são aplicados sobre esse valor, sobre esse 5% do valor total da dívida, mas essa entrada pode ser parcelada em até 5 meses, tá? E aí uma outra observação aqui do edital, né, é o seguinte: os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem quitados por meio da transação de que trata este edital serão
automaticamente convertidos em renda da União, hipótese em que as condições de pagamento serão aplicadas sobre o saldo remanescente do débito objeto da transação. Então, se o contribuinte tem valores depositados para garantir aquela dívida decorrente do não pagamento da contribuição previdenciária sobre o PLR, esse valor será convertido em renda automaticamente e o saldo é que sofrerá os benefícios dessa transação. Ou seja, sobre o saldo é que haverá o cálculo dos 5% e a divisão do restante com a aplicação dos benefícios de juros, de redução de juros, multa, encargos legais sobre o restante e a sua divisão. Então, todo aquele dinheiro que já está depositado, ele vai servir para pagar o débito sem qualquer tipo de benefício. Tá? Como que é o parcelamento? O saldo vai ser parcelado como? Em até 7 meses com desconto de 50%. Então, se o contribuinte optar pelo pagamento do saldo em até 7 meses, aplica-se o desconto de 50% sobre o valor desse saldo. Até 31 meses com desconto de 40% e até 55 meses com desconto de 30%. Tá? Lembrando que esses descontos são sobre juros, multas e encargos legais, tá? Não é desconto sobre o principal. Tá? E aqui, né, vejam que as possibilidades são o parcelamento da entrada em 5 e mais 7 meses do saldo. O saldo já com as reduções. Vai dar 12. O parcelamento em 5 da entrada e mais 31 para pagar o saldo com desconto de 40%. Vai dar 36 parcelas. E o pagamento da entrada em 5 prestações, sem descontos, e mais 55 com desconto de 30%. Somando tudo vai dar 60. Aí aqui se repete, né? Se evidencia a questão que eu já anunciei a vocês, que quando se trata de débitos previdenciários, o limite máximo de desconto é de... o limite máximo de prestações será sempre de 60% por conta da limitação constitucional. Quais são os valores mínimos de parcelas? R$100 para a pessoa física, R$500 para a pessoa jurídica. Então, qualquer pessoa jurídica vai pagar no mínimo R$500 de parcela. Tá? Como é que é o procedimento? A adesão demanda o ingresso do contribuinte ao tal sistema Regularize da PGFN e lá dentro do Regularize ela vai ter que entrar no setor de acordo de transação individual, preenchendo os campos e anexando os documentos digitalizados. Então, nessa espécie de transação, não terá um item de menu para o contribuinte simplesmente clicar lá e já entrar. Não, ele tem que entrar no acordo de transação individual e fazer um procedimento via requerimento, via os formulários que tem lá para serem baixados, preenchidos, depois digitalizados e colocados. Tá? Sobre garantias, tá? Se for o caso de inscrições que estejam objeto de garantia, essas garantias só poderão ser levantadas depois da liquidação integral do crédito. Tá? Então, não há a expectativa do contribuinte levantar essas garantias antes ou de utilizá-las como parte do pagamento. Né? Na verdade, não utilizá-las como parte do pagamento, de aliená-las para que a receita dessa venda seja utilizada no pagamento da dívida. Tá bom? Então, garantias só quando acabar mesmo de pagar. Levantamento só quando acabar de pagar. E se não tiver garantia, não tem que prestar. Tá? Em nenhuma das transações tem que prestar garantia. Eventualmente nas transações individuais, desde que o contribuinte apresente um projeto e inclua nesse projeto de recuperação fiscal, plano de recuperação fiscal, garantias. Tá? Legislação aplicável. Qual que é a legislação aplicável no caso da transação do PLR? Edital número 11 de 2021, né? Esse edital número 11 de 2021, ele se aplica tanto, ele traz regras tanto em relação à transação junto à Receita, quanto em relação à transação junto à PGFN. Tá? A portaria ME número 247, esse edital, ele traz, inclusive, lá no site da Receita, ele traz um link para o formulário. Eu abri aqui esse formulário, agora não sei onde ele foi parar, mas eu vou passar para vocês também. Junto a esse edital,
tem um link para um formulário. Esse formulário deve ser preenchido e entregue pelo contribuinte através do sistema Regularize. Vai ter que digitalizar e anexar esse documento lá no sistema do Regularize. Então, edital número 11 de 2021, portaria Ministério da Economia número 247, tá? A lei 3988 e o artigo 171 do CT.